Amor e amar. Hoje eu vou te ensinar, vou deixar um conteúdo aqui muito bacana, vai te ajudar muito nos seus relacionamentos, principalmente o seu relacionamento conjugal, né? Esposa, marido, e o seu relacionamento com o seu filho, sua filha, tá certo? Você vai aprender aqui hoje a diferença entre amor e amar. Isso me ajudou muito, aprendi isso tem muitos anos, mas me transformou, mudou a maneira de ver os relacionamentos, né? A maneira de ver os filhos, a maneira de ver qualquer tipo de relacionamento, mas principalmente esse eu foco muito, não sei se você já percebeu, mas eu vou focar bastante no relacionamento que você tem com seu filho tem com você que é pai ou mãe, e também a gente aqui no canal, a gente foca bastante nos filhos, né? Tanto no trato do filho com o pai, quanto no trato do pai com o filho ou filha, e assim por diante. Amor e amar. Então vamos lá, vamos enrolar muito não. Então a primeira coisa que eu gostaria de explicar para você é o que é o amor, tá? O que é o amor de verdade? Eu costumo dizer para todo mundo que a gente descobre de verdade o que é o amor, que é o amor de verdade, quando você tem um filho. Você tem um filho, uma filha, né? É naquele momento que você começa a ter relacionamento com seu filho, pequenininho, neném. Ali de verdade é que você vai conhecer o que é o amor de verdade. A Bíblia fala, a gente vai ler alguns textos bíblicos ali, aqui, né? Que Deus é amor, né? Então, o amor de Deus é esse amor que você sente pelo seu filho, tá? Essa relação que você tem com o seu filho, ele simboliza, não vou dizer que é não, mas ele simboliza o amor, né? Deus ama você, ama a humanidade da mesma maneira que você, mãe, por exemplo, que é um amor transcendente, né? Um amor totalmente incondicional, ou seja, o amor que ama por amar mesmo, sem querer receber nada em troca, tá certo? Então, para eu te explicar o que é o amor, eu vou ter que ler alguns textos aqui, porque o amor é uma coisa muito espiritual. Tá, na Bíblia, eu não sei quantas vezes é mencionada essa palavra, o amor, amar, né? Não sei quantas vezes é mencionado, mas são muitas vezes. Você vai ver aqui que durante a minha explicação aqui, vão ser muitas vezes. Então, sem enrolação, o primeiro texto que eu vou ler, já marquei para adiantar, é 1 João 4, 4 a 7. Vamos lá. 1 João... Eu abri errado. É 1 João, abri João. 1 João... Ixi, peraí. Vai dar certo. Deixa eu achar aqui, peraí. Pronto. O que diz 1 João 4, 7 a 12? Vamos lá. Amados. Fiquei muito pra cima aqui. Agora sim. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Então aqui a gente já tem uma premissa, né? O que é essa premissa? O amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Então a gente já tem mais uma premissa aqui, que é essa de Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Então veja bem, se você não conhece a Deus, não tem um relacionamento íntimo com Deus, aqui você começa a ter. Por quê? Porque João está falando aqui, Deus é amor. Se Deus é amor, o amor é Deus, certo? E por que Deus é o amor? A gente vai entender mais aqui à frente, vou ler mais alguns textos e você vai entender que ele demonstrou isso, ele demonstrou
todo o seu amor pela humanidade, e nós devemos fazer o mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor, tá certo? Aqui, deixa eu ver se tem que ler até o 12, vamos lá. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisso consiste o amor. Não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Veja bem, isso aqui é muito interessante. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é aperfeiçoado em nós. Por que ele está falando, eu acredito, né? Por que ele está falando aqui, ninguém viu a Deus? Porque justamente, como é que você vai amar a Deus? Porque o primeiro mandamento que a gente vai ler aqui, de Jesus, né? Que ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, né? Então, ele falou assim, ó, amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas como é que você vai amar alguém que você nunca viu? Né? É isso que o João está falando aqui. É isso que o João está falando. Então, primeiro você tem que conhecer a Deus, ter relacionamento com Ele, para depois amar a Deus de verdade. Né? Então, a gente entendeu aqui que Deus é amor. Né? Se Deus é amor, como é que eu vou amar a Deus? A única maneira de você amar a Deus é conhecendo Ele de verdade. E para você conhecer Ele, você tem que ler a Bíblia e saber o que Ele fez por nós. Né? Saber do sacrifício de Jesus, que é aí que você vai começar a entender o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Mas, continuando a nossa linha de raciocínio, você entendeu aqui que o amor é Deus e Deus é o amor. E para dar mais suporte nisso, eu vou ler mais um texto aqui, que é o texto de Isaías. Isaías 49, também está marcado aqui. Verso 15 aqui, ó. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Veja a pergunta, presta atenção. Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Quem que aqui está falando? Que é um profeta, o profeta Isaías. Nessa época os profetas era a voz de Deus mesmo na terra. E aqui é como se fosse Deus falando, certo? E ele fez uma comparação aqui do amor de mãe, aquele amor de mãe totalmente incondicional, né? Com o amor que ele sente pela humanidade, certo? Ele falou assim, ó, a sua mãe pode até te esquecer, isso é raro de acontecer, né? De uma mãe esquecer do filho. Acontece, nos dias de hoje tem acontecido, né? Os dias de hoje estão muito conturbados, eu diria, estressantes, ansiosos, né? E teve o caso de uma mãe que esqueceu o filho dentro do carro, né? no sol quente. E o filho morreu, veio a falecer. Cabeça dessa mãe agora, né? Então, a sua mãe ou qualquer outra mãe pode até esquecer de você, filho. Porém, seu Deus, Pai, Ele nunca esquecerá. Então, ele faz uma comparação aqui do amor que Ele sente pelos humanos, né? Pelo homem, pela humanidade, certo? E um dos últimos textos que a gente vai ler vai ser João 3,16. João 3,16 vai falar aqui. Não é esse, é esse aqui, ó. Essa marcação aqui, peraí. A marcação foi pior. Pronto. João 3,16. João 3,16, esse texto é famoso. Se você conhece a Bíblia, você vai saber o que eu vou falar aqui agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, veja bem. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo tanto que Ele deu o seu Filho para te resgatar, para te trazer vida, para deixar você sobreviver, para ter relação contigo.
Deus fez isso para justamente ter relação contigo. Ele deu o filho dele, Jesus. O único filho dele, unigênito. Para quê? Para você ter vida. Agora eu vou compartilhar um negócio aqui com você, que talvez você não saiba, com certeza não deve saber, que quando Jesus esteve aqui na Terra, que ele morreu por nós, ele fez muita coisa, muita coisa. Ele não veio aqui só, morreu. Ah, vou lá morrer e volto. Não é isso. Ele veio aqui, ele sofreu, teve ansiedade, teve medo, foi tentado, né? E principalmente sofreu e morreu na cruz. Uma dessas passagens, ele quando ele estava na cruz, ou na estrada, não sei o que você, no madeiro, né? Não sei o que você acredita, teve um momento em que Jesus, ele ficou com sede. Ele ficou com sede. O soldado que estava ali do lado dele, né? Jesus pediu água e o soldado pegou um graveto e colocou vinagre na boca de Jesus, né? O que era aquilo? Né? O que significou isso aí? O que eu quero te explicar com tudo isso? Veja bem, naquela época, como é que as pessoas faziam higiene? Né? Como é que as pessoas faziam higiene? Por que eu estou te perguntando isso? O que tem a ver isso tudo, Diego? Naquela época as pessoas, elas, para fazer higiene após ter ido no banheiro, né? Foi lá defecar, por exemplo, né? Como é que elas faziam higiene? Limpavam. Eles pegavam um graveto, colocavam um pano na ponta, jogavam vinagre e após ter feito, né? Após ter defecado, o que eles faziam? Eles passavam esse graveto com esse pano, né? Fazia a higiene e ia embora. Entendeu? Então eu estou dizendo o seguinte para você. Possivelmente esse graveto era para fazer higiene nas pessoas. Né? As pessoas faziam higiene muito íntima com ele. E o que esse soldado fez? Pegou esse graveto que era para fazer higiene e colocou na boca de Jesus Cristo. Diga o que isso tem a ver com tudo isso que você está falando aqui, com amor e tudo mais. Tem tudo a ver. Porque o Deus que está lá no céu, o Deus Pai, viu esse Filho, Jesus Cristo, passando por tudo isso. E eu vou te falar, nós temos um Deus que ele tem emoções, não como carnal como as nossas, mas Deus ama, como você viu aqui, eu te mostrei. Deus se ira. Deus tem ira. Ele se ira. Se você for ler a Bíblia, você vai ver. Tá certo? Então, na hora que Deus viu aquilo, não foi só isso, né? Só essa questão grave, teve muitas coisas mais. Jesus sofreu muito. Foi traspassado por uma lança, né? Teve que carregar a cruz ou o madeiro durante muito tempo. Foi muito chicoteado, foi muito humilhado. Né? Olha você ver o que Jesus passou por nós. Né? Então, o nível de amor que Deus Jesus tem por nós é uma coisa sem tamanho. É uma coisa sem tamanho. Então eu estou te falando isso aqui para você entender a profundidade desse sentimento que Deus tem. Né? E para você entender um pouquinho, porque o amor está totalmente relacionado a Deus. A substância que é Deus. Porque é difícil para a gente entender a Deus. Se você for pensar demais, você fica meio doido, porque na Bíblia tem o entendimento de trindade. É um entendimento, não está escrito trindade na Bíblia. Eu sou uma trindade. Eu sou um Deus que é três. Certo? Não está escrito isso na Bíblia. Mas a gente entende que é um Deus que é três entidades. Jesus, Deus Pai e Espírito Santo. Né? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente começar a tentar querer entender Deus para entender o amor, a gente não vai entender fácil. Porque Deus está acima de qualquer coisa, Deus está acima de tudo. Deus está acima da eternidade, Deus está acima do tempo,
Deus está acima do bem e do mal, né? Deus está acima de tudo. Então, se você começar a refletir sobre isso, vai ser uma complexidade tão grande que é melhor você deixar isso de lado. Só vamos deixar isso aqui de lado. Vamos entender o que é o amor? Que eu vou entender mais o que é esse grandioso Deus Criador. Certo? E para finalizar, para a gente sair do tema do que é o amor, para entrar no amor em prática, né, que é o que mais vai te impactar, creio eu, a gente vai ler um último texto aqui, que é João 21, 15, 16 e 17. João 21, 15, 16 está aqui já. Oxe, meu Deus. Pronto, vamos lá. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Não vou ler isso tudo não, senão o vídeo vai ficar enorme. Mas nessa fase aqui, Jesus já tinha ressuscitado e Cristo, conversando, após ter feito uma refeição com os apóstolos, ele perguntou a Pedro 3 vezes. Veja bem, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E nesse momento aqui, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes e Pedro fala para ele: sim, eu te amo, Pai. Eu te amo, Mestre. O Senhor sabe que eu te amo. Só que se você for vasculhar e ver nos escritos originais, você for estudar sobre isso no grego, né, que aquilo foi escrito no grego, você vai ver que Jesus ele usa a palavra ágape, né? Ele usa a palavra amor, só que num contexto de amor ágape. Então ele pergunta para Pedro da seguinte maneira: Pedro, você sente o amor ágape por mim? Né? Não foi assim que ele perguntou, mas ele quis dizer isso. Ele usou a palavra ágape. Ou seja, Jesus estava perguntando para ele se ele sentia um amor que é um amor de mãe por ele. Ou seja, um amor incondicional. Ou seja, Pedro, você daria sua vida por mim? Tu me amas a ponto de dar a sua vida por mim? Não importa o que vem depois, você pode ler o que vem depois ali, mas fica aqui esse texto, esse último texto, para você entender que o amor de Jesus, o amor de Deus Pai, é o amor ágape, que é esse amor que ele faz qualquer coisa por você, qualquer coisa, certo? É um amor que ele dá a vida, assim como ele deu, tá certo? Então, além disso tudo que eu gostaria de falar também aqui, para corroborar aqui tudo, o amor, ele é um mandamento. Ele não é só um sentimento. Eu posso amar ou não. Não, ele é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, você tem que amar. É uma regra. Você tem que amar. E aí é que a gente começa a entrar aqui no assunto de hoje. O que é amar então? Porque o amor você sabe o que é agora, né? Você que é pai e mãe, você já está me entendendo mais profundamente. Por quê? Porque você tem um filho e você sabe muito bem o que você faria pelo seu filho. Quem não tem, ainda não sabe o que é o amor de verdade. Essa é a minha opinião. Não sabe o que é o amor de verdade, tá? E o que acontece? Sentir amor, agora eu vou entrar no assunto, sentir amor é muito fácil sentir amor. Você sente amor, eu sinto amor, todos nós sentimos amor. A pessoa que conhece a Deus sente amor, que as que não conhecem não sente, né? Eu creio nisso. As que não conhecem a Deus não sentem amor. Então é fácil você sentir, né? Ter esse quilo no peito. Sabe o que é difícil? Difícil é amar, amigo. É o que eu vou te explicar agora. Difícil é você agir, é você amar de verdade, é expressar esse amor
através de ações, tá certo? E eu vou usar aqui, para te explicar, vou usar o amar aos seus filhos, a sua filha, e amar o seu cônjuge. Eu já expliquei isso. Por que você fala tanto de filhos, né? Você vai fazer vídeo, você fala dos seus de filhos, você fala de esposa, costumo falar um pouco sobre trabalho também, mas veja bem, você tem família, creio eu, né? Ou tá querendo ter. Sua família, cara, você tem que cuidar dela, certo? E se você cuidar dos seus filhos e cuidar da sua esposa / esposo, marido, tá tudo certo, tá? Se você amá-los e cuidá-los, você não vai ter problema muito sério, não. Te garanto. Porque se ali dentro do seu lar, da sua matriz, tiver tudo ok, pode acontecer outros problemas, não tem problema. Você pode perder o emprego, né? Você pode bater um carro, né? Você pode acontecer alguma coisa, uma perda material, mas se ali dentro tá tudo certo, tá protegido, o resto tá tudo ok, né? Então, o amor aqui dentro, sentir ele é fácil. Agora eu quero ver você amar de verdade. Amar no verbo. E é isso aqui que eu vou fazer você entender agora. O que é amar de verdade? Amigo, você com seu filho, principalmente filhos pequenos, tá? É ali no início da vida, até os 12 anos, mais ou menos, até 11, 12 anos, é ali que você fundamentar o seu amor. É ali que você vai alicerçar amor no seu filho, tá certo? É ali que você vai dar condições de você ter um relacionamento forte para o resto da vida do seu filho. É ali que você vai conseguir o respeito cristalino do seu filho, certo? Porque se você não alicerçar amor nesses primeiros anos, seu filho não vai te respeitar depois. Ele vai te odiar. Ele não vai querer ter intimidade com você. Ele não vai te respeitar, infelizmente. Então você tem que fundamentar esse amor durante essa idade, nos primeiros anos de vida. Depois você não consegue mais, tá? Mesmo que você queira, é muito difícil de você conseguir fundamentar o amor do seu filho depois dos 11, 12 anos. É nessa idade que você vai conseguir demonstrar todo o seu amor pelo seu filho através de ações, palavras, atos. É nessa fase. Então vamos lá. Quem ama, gasta tempo. Você tem gastado com seu filho um tempo de qualidade? Pegar seu filho, senta aqui, vamos brincar, vamos gastar um tempo. O que você quer fazer? Olhar nos olhos do seu filho e se interessar de verdade pelo que ele está fazendo, por mais bobo que seja, prestar atenção, responder, aprender com o seu filho, gastar esse tempo de verdade com ele, é amar. Porque tem pai que não faz isso mais. A maioria dos pais não fazem. Pais e mães, né? Eu costumo dizer que o pai que ama de verdade troca a fralda. Pai que ama de verdade troca a fralda. Ah, por quê, Diego? Porque trocar a fralda é ruim demais. Trocar a fralda é ruim demais. Mas tem muitos pais mesmo, papai, né, que não trocam a fralda. Ou troca poucas fraldas. Isso é falta de amor? Não, o amor está lá dentro. Mas é falta de amar de verdade, né? Amar a esposa e amar o seu filho, né? Amor, quem sente amor de verdade, troca fralda. E não é só trocar fralda. Eu falo isso porque você tem que fazer dormir, você tem que dar banho, né? Você tem que pegar o menino e dar a vacina no menino. É uma dificuldade danada, né? E os pais, o papai geralmente se esquiva dessas obrigações,
né? E elas são importantes, tem que ser feita. E amar é ensinar o seu filho, ensinar tudo que ele deve aprender. A própria Bíblia fala em Deuteronômio 6:7. Tu ensinarás, eu leio isso aqui que eu transcrevi. Tu ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. É uma obrigação. Está na Bíblia. Tem que fazer. Agora tem gente que terceiriza o ensino. Deixa só para a escola ensinar. E nesse momento que você deixa só a escola ensinar, a escola vai ensinar o que eles quiserem. Você tem que passar os valores seus, amigo. É você que tem que passar, pai e mãe, que tem que passar valores para os filhos. Certo? Não é a escola, não é a avó, não é o vô, não é o amiguinho da escola. Quem passa valores é pai e filho. Isso aí é ensinado, não é só na base da correiada não, da chinelada não. Faz parte, a disciplina faz parte, porém é necessário que você ensine o seu filho valores. E é o pai e a mãe que tem que ensinar. Amar não é terceirizar tudo. Esses dias eu vi um vídeo, já tem muito tempo que eu vi esse vídeo, de um pré-adolescente, um menino aí dos 10, 11 anos, 11 para 12 anos. E o menino chorando muito, chorando demais, que não estava aguentando mais. Sabe o que tinha acontecido? A empregada foi demitida. Ou entrou de férias, foi um negócio assim. E o menino sentindo falta da empregada. Ou seja, foi terceirizado ali. Terceirizaram a criação do filho. Por quê? Porque a empregada passa a fazer tudo. A empregada troca a fralda, a empregada faz dormir, a empregada dá comida na boca, a empregada disciplina o menino do jeito dela, conforme ela quer, né? A empregada brinca com o menino e o menino vai crescendo. A empregada conversa, aconselha, tudo é a empregada que faz. O tempo que sobra é quando a empregada não está em casa. Para o pai e para a mãe disciplinar, ensinar e cuidar. Então, a criação desse filho foi totalmente terceirizada. Totalmente terceirizada. A empregada é boa? É. Mas os valores que pai e mãe têm estão sendo transferidos para o filho? E outra coisa, os fundamentos do amor, aquele que eu falei, que você fundamenta o amor no seu filho, o amor dele para você, pai, nos primeiros anos de vida. Tá certo? Eu lembro muito, minha mãe fundamentou super bem o amor dela em nós. De que jeito? De várias maneiras, brincando, conversando, passando tempo, cozinhando. Tem pai e mãe que não cozinha pro filho. Nunca cozinhou. Tá passando mal? Eu lembro muito disso. Minha mãe fazia uma sopa para nós maravilhosa, gostosa. Entendeu? Então, veja bem como é que é isso, gente. Não terceirize a sua relação com seu filho através de vó, vô, empregada, empregado. Certo? Esse é um erro crasso que está sendo cometido muito nos dias de hoje, porque todo mundo tem que trabalhar, claro. Só que mesmo você trabalhando, você consegue ter relacionamento com seu filho. Você tem que conseguir priorizar essas coisas. Tudo bem que uma empregada pode ajudar você, né? Mas tudo é ela que tem que fazer? Tudo? Ué? Tudo, até brincar com seu filho, passar o tempo com ele? A empregada não é mãe do seu filho, o empregado não é pai do seu filho, tá? Isso é você que tem que fazer.
Você tem que ter esse fundamento, esse alicerce. Senão você vai perder o seu filho. Como assim, Diego? Você vai perder ele. Ele vai chegar na adolescência, amigo. Esse menino, ele pode ser levado por qualquer um. Por quê? Porque se a empregada já não está lá mais, para ser o alicerce dele, e o pai dele ele não tem a confiança, o fundamento, o alicerce com o pai e com a mãe, qualquer um vai levar esse menino. O que você está querendo dizer, Diego? As drogas vai levar esse menino, o crime vai levar esse menino, mas principalmente as drogas leva esse menino. Tá certo? Qualquer coisa vai levar esse menino. Não deixe, não terceirize, porque você vai perder o relacionamento. Uma das coisas que acontece é perder o relacionamento com o filho. Como assim, Diego? O menino vai crescendo, vai fazer 15, 16, 19, 20 anos. Depois que ele cresceu, acabou, ele não quer ter relacionamento com você mais, com o pai e a mãe. Ele não quer. Por quê? Porque ele não tem para onde voltar, sabe? Ele não tem para onde voltar. Ele vai querer voltar para a empregada. Eu conheço pessoas que têm assim, não consegue se inserir no lar do filho mais. O filho casou, mudou de casa. Não consegue entrar na vida do filho mais. Quando o filho vai na casa do pai, o pai vai na casa do filho, fica uma coisa estranha, uma coisa esquisita. Ele parece que não é bem-vindo. A relação não flui, a intimidade não acontece, né? E muitas das vezes lá no que acontecia era que o pai mandava a empregada fazer, o pai e a mãe, a empregada, a avó fazia tudo. O que o pai fazia? Trazia o brinquedo, comprava um brinquedo, comprava uma viagem, comprava não sei o que, para ocupar o espaço que ele estava deixando. E agora que o filho cresceu, os brinquedos ficou grande. O brinquedo é um carro, o brinquedo é uma casa, o brinquedo vai saber o que é. Os brinquedos agora ficou grande. Mesmo que você tenha condição de dar esses brinquedos, você não vai conseguir o que você precisa. O que você mais vai querer, que é a presença do seu filho, que é um relacionamento de verdade. Filho nunca deixa de ser filho. Por mais que o filho esteja 40, 50 anos, já com netos, né, com outros filhos, ele vai continuar sendo seu filho. Porém, esse relacionamento vai estar sem alicerce. Por quê? Porque você não fundamentou no período que o seu filho mais precisava. Quem ama muda. Quem ama muda. O papai e a mamãe vai mudar. Por quê? Porque você ama e você tem que amar de verdade. Expressar esse amor de verdade. Tem um exemplo muito bom, um amigo meu, filho dele é homossexual, é um menino, tá muito novo ainda, né? Mora dentro de casa, é um adolescente, e o pai mudou a vida dele. O pai mudou a vida dele pai mesmo. Para quê? Ele se conformou e mudou a sua própria vida a fim de fazer o seu filho feliz. Ele mudou a forma de abordagem. Tem pai que abandona e é uma família religiosa. Era religiosa, né? Mudou totalmente em favor do seu filho. Em favor do seu filho. Ele falou, eu não quero nem saber. Eu quero a felicidade do meu filho. E tem intimidade com o filho. Conversa de tudo com o filho. Tem abertura. Você vê que existe amor de verdade. Tem liberdade.
tem intimidade com o filho, tem participação, tem pergunta, tem conversa, tem abertura. É isso que os pais precisam. Ah, o filho está errado, isso aí nós não temos que julgar. Se o filho está errado, está certo, isso aí é a vida dele. Uma coisa a gente tem que saber. Que pai que é esse? Se fosse qualquer pai religioso, ia abandonar o filho. Aliás, tome cuidado com religião, tá? Tome cuidado com religião, que a religião, algumas são boas, outras vão deixar feridas enormes nas pessoas, nos seus filhos, na sua esposa, vão deixar feridas enormes. Então tome cuidado com religião. Mas é isso. Mudou totalmente a vida dele em função do filho. Largou religião, largou tudo e acredita em Deus. Obedece a Deus. Mas o que? Ama o filho, em primeiro lugar. Então vamos passar aqui para o próximo tópico, que agora é o cônjuge, né? A esposa e o marido. Você tem amado a sua esposa? Você tem amado seu marido? Sabe por quê? Quem ama de verdade, toca. Quem ama de verdade, toca a pessoa, abraça. Quem ama de verdade, se preocupa. Já viu aquele casal que nem se toca? Nem se pode chamar de casal, tá casado, né? Mas nem se toca. Passam a noite inteira junto. Nem se toca. Não tem beijo, não tem abraço, não tem contato. Né? Então quem ama, toca, gente. Quem ama, abraça. Quem ama, tá junto. Quem ama, olha no olho. Quem ama, conversa. Quem ama, se interessa. Quem ama, pergunta. Quem ama, explica. Certo? Quem ama é presente. Quem ama sempre está presente. Né? Quem não ama, tá no boteco. Né? Tá com as amigas. Vive saindo. Vive indo no shopping. Mas quem ama de verdade está sempre presente. Quer estar sempre presente, quer fazer parte. Quer estar junto. Quem ama honra, tá? É um princípio bíblico. Honra. Os 10 mandamentos têm honra pai e mãe. Só que você pode honrar todas as pessoas que estão ao seu redor, todas as pessoas que você ama, inclusive a sua esposa. Como é que eu honro? Primeiro, eu respeito. E segundo, eu reconheço. Só que eu faço isso através de uma coisa física. Como que eu faço isso, Diego? Presente. Você vai dar um presente para sua esposa. Não é uma vez na vida, outra na morte, não. Se você honra a sua esposa e quer honrar, leva um presente fora de Natal, fora de aniversário. Pega ela de surpresa, certo? E dê um presente para ela. A esposa, mesma coisa. Né? No meio de semana lá, o homem não tá nem esperando, assim, vamos dar uma namorada aqui. É honra, tá? Quem ama se cuida. Quem ama cuida do seu corpo, cuida da sua aparência, tá? Cuida do seu cheiro. Já viu aquele tipo de casal que separou? Você já deve ter visto isso. Eu vejo muito. Tipo assim, o casal separa, né? Ou tá prestes a separar, acaba separando. Aí a mulher emagrece, aí a partir daí, unhas sempre feitas, bem feitinho, magrinha, roupa nova, óculos escuro, um Instagram novo, vídeo todo dia, tô feliz, é isso, aquilo, tô viajando, tô pra linda e bela. Mas antes de separar, não se cuidava,
né? Não estava nem aí pro peso, nunca ia numa academia, nunca arrumava o cabelo, nunca arrumava as unhas, não se depilava, parará, 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 parará. Aí separou, o mundo mudou. Por quê? Porque agora tem que correr atrás, né? Tem que arrumar alguém de novo. Conheço gente que foi arrumando, arruma um, arruma dois, arruma três, arruma quatro, arruma 10 parceiros. Se soubesse que ia dar esse trabalho todo, tinha ficado com o primeiro. Ai, meu Deus do céu. Então quem ama se cuida, a mesma coisa é o homem. Conheço um homem que depois que separou perdeu 15 quilos, 10 quilos. Por que não se cuida agora? Certo? Por que não se cuida, não emagrece, não cuida do seu corpo, do seu cheiro? Por que tem que cuidar depois que acabou? Por que depois que acabou? Eu sei por quê, porque tem que procurar outra, né? E será que vai achar coisa boa? Será que vai? Muito difícil, muito raro. Muito raro você achar uma pessoa melhor do que você tem. Sinceramente. É muito raro. Certo? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, você arruma outras pessoas. São pessoas piores do que você tinha. Né? Não estou falando no caso de violência doméstica. Não estou falando nesse caso, tá, gente? Às vezes a pessoa se separa porque caiu na rotina. Só não deixa cair na rotina, poxa. Né? Quem ama se resguarda. O que é isso? Quem ama não está mergulhado na pornografia. Quem ama não está viciado nisso. Por quê? Porque isso mais é para os homens, né? Os homens às vezes estão viciados nos filmes adultos e fica achando que quando ele olhar para a mulher dele, né, vai ser a mesma coisa. Não vai. Certo? A sua mulher é mulher de verdade. Não é mulher virtual, não. A sua mulher é mulher que trabalha, que cuida dos filhos e se esforça para ficar bonita ainda para o marido. Então se resguarda para sua esposa. Larga esse vício. Tá certo? Quem ama põe limite. Tá certo? Você fazendo tudo pro seu marido, vocês mulheres. Tudo. Almocinho na hora certa, janta na hora certa, cafezinho na hora certa, casa limpa, cuida dos filhos, tudo certinho. Seu esposo indo pro boteco, indo beber, ficando com os amigos o final de semana inteiro, dando desculpinha para você que está trabalhando, na verdade está na farra, chega às 5 horas da manhã e isso está correto? Está certo? Não está certo. Quem ama põe limite. Isso serve para os filhos também. Os filhos precisam de limites. Amar é pôr limites. Olha, não aceito isso mais. Quer sair com seus amigos? Pois é, mas você não vai me encontrar aqui não, desse jeitinho aqui mais não. Acabou. Você me ama ou não? Eu sou prioridade ou não? Porque se eu não sou prioridade, você também vai deixar de ser minha prioridade. Vamos conversar? Vamos sentar aqui como dois adultos? Para mim isso não dá mais. Você quer ou não continuar casado comigo? Né? Ponha limites. Fala assim, isso aqui para mim não dá. Eu quero você todo para mim. Ponha limites no seu marido. Ponha limites na sua esposa. O que você aceita, o que você não aceita. Deixe isso bem claro. Deixe isso claro. Né? Já aconteceu comigo de minha mulher estar frequentando uma academia que tinha um ou outro lá que ficava igual urubu, se insinuando para cima dela, sem ela fazer absolutamente nada. E depois que eu percebi, eu falei assim, não dá. Não dá. Para que eu vou ficar me deixando isso acontecer com a minha esposa? Ela é minha esposa. Tá certo? E eu cuido
dela. Então eu não quero isso. Eu não quero isso. Pra que isso? Pra que o urubu ficar lá olhando pra minha esposa com segundas intenções? Né? Mesma coisa, o marido. Você vai deixar o seu marido sendo, né, outras mulheres com segundas intenções com ele? Pra quê? Limite. É só uma coisa, limite. Fala, só isso aqui pra mim não dá. Esse ambiente não é legal. Procure um ambiente mais adequado. Esse ambiente aqui é para solteiro. Certo? O ambiente que você tem que frequentar não é esse. Limite. E quem ama, respeita esses limites, compreende esses limites que você põe. Quem ama, respeita. Quem ama vai aceitar se ama de verdade, vai aceitar. E por último, não acabe com o seu casamento antes de amar de verdade o seu esposo ou a sua esposa. Não divorcie. Tente amar primeiro. Amar de verdade. Não é sentir amor. Sentir amor é só aqui dentro. Lembre-se disso. Amar de verdade é jorrar isso para fora, transbordar isso para fora. É dar atenção, é fazer tudo aquilo que eu te falei aqui. Isso é que consiste o amor. Tá certo? Gente, foi um grande prazer chegar até aqui. Se você chegou até aqui, dê uma curtida aí no vídeo, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo.